Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Verso 13 do capítulo 6 de Hebreus. Pois quando Deus fez a promessa, falando aqui acerca de Abraão, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Geralmente o ser humano jura pelo filho, né? Eu juro pelo meu filho, eu juro pela minha mãe, pela minha esposa, debaixo de um caminhão, de uma carreta, que eu não fiz isso. Mas eu juro que eu juro. Tem gente assim, né? Coitada da esposa, debaixo de um caminhão. Mas eu juro que eu juro. Deus não tem ninguém aqui para jurar por essa pessoa. Ele poderia, né, recorrer a essa história mal contada que está aí fora. Virgem Maria, mãe de Deus, né? Eu vou jurar pela minha mãe. Mas desde quando Deus tem mãe, né? Pastor, nunca parei para pensar, mas eu ficava. Virgem Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Até em nome do Pai e do Filho. Sempre, pastor. Eu sempre recorri à minha mãezinha. Eu chamava mãezinha, mãe de Deus. Se você ler Hebreus 7, fala que Deus nunca teve pai, nunca teve mãe. E a gente deve buscar o saber das coisas. Essa é uma história mal contada. É bom a gente falar sobre isso. Você deve conhecer muita gente que está vivendo essa história mal contada. Maria, mãe de Deus. Mas aonde está escrito que Deus tem mãe? Olha uma história mal contada que até hoje se perpetua. E muita gente acredita. Maria, mãe de Deus. Fala com Ele por mim. Intercede por mim. Vamos buscar o saber um pouquinho para ajudar as pessoas que estão nos ouvindo? Mantenha a sua mão aqui. Hebreus 7:1. Olha só. Está tudo perto aqui. Hebreus 7:1. Vamos lá. Capítulo 7, verso 1 de Hebreus. Tem coisas, abençoadas, que a gente tem que buscar o saber. Porque tudo que a gente precisa está na Bíblia. A resposta para as coisas. Aqui, a Bíblia fala de Melquisedeque. E no verso 3, o verso 3 revela quem é esse Melquisedeque para a gente. Olha só. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Paulo fala de Melquisedeque, mas ele não revela quem seja. Você vai perceber isso. Ele fala e ao mesmo tempo não fala. Só lendo o verso 3 que a gente entende quem é Melquisedeque. Porque só em Hebreus fala de Melquisedeque e o livro de Gênesis. Que Melquisedeque foi ao encontro de Abraão e recebeu o dízimo. Depois disso, só em Hebreus fala dele. Porque no tempo de Abraão não existia sacerdote para receber o dízimo. O sacerdote só veio no período de Moisés. Então, alguém se fez sacerdote para receber o dízimo de quem? De Abraão. E a Bíblia nos revela quem foi essa pessoa. E essa pessoa não teve mãe, não teve pai, etc, etc. Vejamos o que diz o verso 2 do capítulo 7. Para o qual também Abraão separou o quê? O dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Ou seja, esse Melquisedeque faz justiça a quem dá o quê? O dízimo. E não só justiça. Depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Esse Melquisedeque dá paz a quem é fiel. E é verdade. Quando eu dei o meu primeiro dízimo, eu senti uma paz enorme dentro de mim. O meu primeiro dízimo, do meu primeiro emprego. Porque eu estava separando e cumprindo na minha vida o que está lá em Provérbios, capítulo 3. Que eu tenho que separar de toda a minha renda, de todos os meus bens, a primícia para Deus. Então, a gente sente uma paz enorme, uma tranquilidade, porque a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente está sendo grato naquele momento a Deus. Você que dá o dízimo, você sente isso, porque eu sinto essa paz dentro de mim. E mais,
quem é dizimista em nosso ministério, está dando condição de manter essa obra maravilhosa, e tem feito muita gente feliz, e também está mantendo aquele que se alimenta através da internet. Existe uma despesa, não existe internet celestial, não existe aluguel celestial, não existe luz celestial. O Wi-Fi celestial, pastor, já tem esse aplicativo, só tem que baixar. Já tem o aplicativo, Wi-Fi celestial. O aluguel celestial também, o aplicativo eu baixei no meu celular esses dias, que eu já estou participando dele. Pois baixa no meu celular, porque eu estou precisando com urgência. Então, tudo é mantido com esse amor, com essa fidelidade. Existe uma despesa, e o dízimo mantém isso. E eu recebo você tendo amor para ser fiel a essa obra em nome de Jesus. Amém? E você vai receber o que aqui está prometendo. Verso 3, atenção. Sem pai, sem mãe, ou seja, qual é a pessoa nesse mundo, no universo, que não tem pai e não tem mãe? Deus. Deus abençoado. Então quem era esse Melquisedeque? O próprio Deus. O próprio Deus. Vai vendo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, ou seja, ao ponto de você poder falar, esse é filho do fulano com aquela pessoa lá. Aqui está dizendo que esse Melquisedeque não tem história humana como eu e você. Parentesco, primo, prima, avó, avô, mãe, pai, seja lá, não tem nada. Mas veio ao encontro de Abraão para receber o dízimo. Só pode ser o próprio Deus. Vai vendo. Sem genealogia, que não teve princípios de dias, nem fim de existência, abençoado. Entretanto, feito semelhante ao filho de quem? De Deus. Ou seja, ele apareceu, esse Melquisedeque, em um corpo denso, em um corpo de carne, como o de Jesus. Jesus não se vestiu de um corpo de carne? Aqui está dizendo que esse Melquisedeque não teve pai, não teve mãe, não teve uma história familiar. Sendo ele Deus, também se vestiu de um corpo denso. Corpo de carne. Diga de carne. Corpo físico. A ferramenta que o nosso espírito usa para andar nesse mundo. Ele também possuiu um igualzinho. Feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetualmente, para sempre. Se Melquisedeque veio receber o dízimo de Abraão e permanece para sempre, o dízimo também permanece para sempre. Porque Melquisedeque permanece para sempre. O que teve fim foi o sacerdócio de Arão. O sacerdócio de Arão teve fim. Mas o sacerdócio espiritual de Melquisedeque é para sempre. Para sempre. É por isso que diz aqui no capítulo 7, que aos homens mortais você devolve o dízimo. O dízimo você entrega. Porque o sacerdócio de Melquisedeque permanece, que é aquele que recebeu o dízimo de Abraão. Amém? Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.
Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.